Olá a todos e todas, eu me chamo Ravi Caju, eu sou membro do GP Bioma e eu, a Maria e a Adriana construímos essa primeira videoaula para trabalhar o tema da vegetação do bioma Caatinga. Lembrando que ao final dessa videoaula, lá embaixo no YouTube, a gente vai estar mostrando um link para um formulário para vocês irem respondendo algumas perguntas sobre essa videoaula. Bom, antes de qualquer coisa, é importante que a gente situe que no estado da Paraíba, o bioma Caatinga representa 92% do território, ou seja, é fundamental que a gente trabalhe características do bioma Caatinga com nossos alunos, porque o nosso estado é composto majoritariamente por Caatinga. A gente tem apenas 8% de Mata Atlântica e a gente tem 92% de Caatinga, então faz muito mais sentido que a gente trabalhe Caatinga durante nossas aulas, porque é o grande bioma representativo do nosso estado. E aí, para falar de vegetação, a gente vai falar de dois grandes tipos de vegetação: a vegetação aquática e a vegetação terrestre. A gente tem que trazer para os alunos o entendimento de que a Caatinga é composta por uma diversidade gigantesca de seres vivos, que vão estar oscilando em momentos de mais seca, aparecendo menos, e momentos de chuva, mostrando toda a sua beleza, inclusive nas áreas aquáticas, nos rios e nos lajedos que acumulam água. A gente vai ter desde plantas aquáticas. Aqui, de acordo com o estudo de Torres, Luciano e Fernando, a gente teve encontrado só no semiárido paraibano 139 espécies diferentes de plantas aquáticas e algas, que não é planta, é um ser diferente, parece, mas não é planta. A gente tem já catalogadas 41 espécies, segundo o estudo de Bicudo e Menezes, para a gente ter uma noção de que mesmo um clima, um bioma marcado por um grande período de estiagem, tem uma grande biodiversidade, inclusive de plantas aquáticas, inclusive de algas. Em relação à vegetação terrestre, a gente tem três grandes fisionomias de vegetação. O que é uma fisionomia? Né? É uma aparência da vegetação. É a fisionomia, a fitofisionomia, a forma dessa vegetação. Uma vegetação mais arbórea, em áreas em que eu tiver um solo mais profundo e uma maior quantidade de chuva. E aí o sertão a gente vai ter, comparado com o Cariri e com o Seridó, uma maior quantidade de chuva. Então a Caatinga natural, antes de ser degradada pelo ser humano, antes de ser desmatada, ela representava uma grande quantidade de árvores. Inclusive tem algumas áreas lá que ainda mostram essa grande quantidade de árvores para os padrões da Caatinga, né? Uma segunda fisionomia, que é a fisionomia arbustivo-arbórea, que a gente vai ter isso no nosso Cariri, que tem uma quantidade um pouquinho menor de chuva em relação ao sertão e um solo um pouquinho mais raso, mas também existem árvores, existe uma boa quantidade de árvores. Está aí a RBPN Fazenda A11 para mostrar para a gente o quanto naturalmente tinha naquela área, antes de ter sido mais degradada, né, pela expansão das cidades, e uma área que a gente vai ter um solo tão raso e uma quantidade de chuvas tão pequena que a gente vai ter um surgimento de uma caatinga rasteira, de uma caatinga mais arbustiva, como na área do Seridó. Então o que é importante aqui, Ravi? É importante que a gente conecte profundidade do solo com quantidade de água para dar um entendimento da forma, da altura e do tipo da vegetação. Essa é a grande informação que a gente pode trazer para os nossos alunos, que os seres vivos têm uma relação direta com a chuva, com o solo, com o tipo de solo, com as pedras. Essa relação que vai dar a noção da estrutura da vegetação da Caatinga. Aqui a gente tem um gráfico que tenta mostrar um pouco dessa relação. A gente vai ver quanto mais profundo o solo, mais raiz eu vou poder ter na árvore e proporcionalmente mais alto ela vai poder chegar. Então existe uma relação direta entre profundidade do solo, quantidade de chuvas na região e a fisionomia dessa Caatinga. Aqui uma área que tem um solo um pouquinho menor já vai ter uma caatinga mais arbustiva, arbórea, como no caso do Cariri. A gente, quando entra em almas, a gente vê que tem árvores, mas tem árvores mais baixas em comparação com áreas da Caatinga onde tem árvores mais altas. Isso muito porque o solo ele é um solo não tão profundo e não chove tanto durante o ano. E a área do Seridó, por exemplo, é uma área que chove muito pouco e que tem um solo muito raso. A gente vai ter uma caatinga mais arbustiva, que a gente chama, uma caatinga mais rasteira. Então, o que é fundamental que a gente entenda para trazer para os alunos em relação a isso? Que plantas têm relação com quantidade de chuva no ano, tem relação de distribuição dessa chuva. Se chovesse uma quantidade média durante todos os meses, seria uma vegetação
Se chover mais no começo do ano e menos no meio do ano, é outra vegetação. O tipo de solo é importante, profundidade do solo, relevo da região, temperatura. Isso são tudo questões que se correlacionam e vão dar a nossa noção de ecologia. Eco significa relação, e logia estudo, então a ecologia é o estudo da relação. Mas relação do quê? Relação dos seres vivos e das características não vivas de uma região. Como a gente tem na área de Caatinga, na região do Cariri, um clima bastante de pouca quantidade de chuvas e mais chuva no começo do ano e no final do ano, a gente vai ter uma vegetação que tem uma ecologia relacionada com esse tipo de clima, com esse tipo de pluviosidade anual. E aqui tem um exemplo de um climograma, que é uma maneira da gente trabalhar desde noções de gráfico até noções de biologia, de ecologia vegetal, de Caatinga, com os nossos alunos. Por exemplo, a gente mostra um gráfico desse, que tem os meses, né, a quantidade de chuvas por mês, e pergunta, quando é que a gente vai ter a florada da maioria das plantas na Caatinga? Vai ser no mês de fevereiro ou no mês de setembro ou de agosto? Quando é que vai ter mais queda de folha? Vai ser em abril ou vai ser em julho? Existe relação entre quantidade de folhas nas plantas da Caatinga e temperatura? Sim ou não? Por que aqui quando chove bastante a gente também tem uma temperatura alta? E qual a relação disso com as plantas? São várias questões que a gente pode trabalhar contextualizando matemática, leitura de gráficos, vegetação, biologia e ecologia de uma maneira geral. Para a gente ter uma noção aqui, para finalizar essa primeira videoaula, fazer uma videoaula mais rápida, a gente vai entender um pouco aqui da biodiversidade da Caatinga. São dados dos estudos de Barbosa, dos estudos do pessoal que vem estudando a área do Cariri, da vegetação do Cariri. E a gente tem já catalogado para o Cariri 1.512 espécies. Para a Caatinga brasileira, das quais 312 são endêmicas. Ou seja, o que é endêmico? Endêmico são espécies que no mundo inteiro só ocorrem nesse bioma. Então, 318 espécies de plantas só ocorrem aqui na Caatinga brasileira. Ou seja, se eu desmatar a Caatinga brasileira, o mundo vai perder 318 espécies. Isso é uma riqueza que a gente não entende muito bem, não estudou muito bem, mas aqui pode ter a cura do coronavírus, aqui pode ter a cura do HIV, a cura da AIDS, aqui pode ter a descoberta de uma substância que vai gerar riqueza para a população da região. Então, a biodiversidade é um grande baú de riqueza que a gente tem que estudar para saber como utilizar para melhorar a vida das pessoas, além de todo o benefício que as plantas já trazem para o ser humano, para nosso oxigênio, para tirar a poluição, para manter a chuva na região, para uma série de questões que eu vou trabalhar mais para frente com vocês. Para trazer esse número especificamente para o Cariri paraibano, só no Cariri paraibano tem 400 espécies de plantas. E aqui o mais importante, né, o mais interessante, na RPPN Fazenda Almas, a gente tem uma conservação de 293 espécies de plantas. Ou seja, só na Fazenda Almas a gente tem quase todas as espécies de plantas que a gente tem no Cariri inteiro. Para vocês terem noção da importância que tem a gente preservar a Fazenda Almas, preservar o bioma Caatinga, preservar a nossa vegetação de Caatinga, que tem uma riqueza inestimável ainda. A gente tem que estudar essa vegetação para aprender melhor como utilizar ela da melhor forma para o ser humano. Além das funções que as plantas já fazem para a gente, como produção de oxigênio, melhora do clima e etc., a gente também pode explorar de uma maneira inteligente, sustentável, toda essa riqueza. Então, para encerrar essa primeira videoaula, é importante que a gente compreenda que a Caatinga, ela parece pobre, parece morta, parece sem vida, mas na verdade, ela, quando chove, é isso aqui, essa imensidão de verde, essa biodiversidade incrível. Ou seja, a Caatinga é um bioma inteligente, que soube se adaptar às dificuldades da sua região. E a gente vai estudar um pouco de como ela se adaptou na próxima videoaula. Muito obrigado, até a próxima videoaula, assistam a próxima videoaula.